Olá, bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Mais de 155 milhões de toneladas. Essa é a nova estimativa da safra brasileira de soja 2022-23. Como estará a pecuária daqui a 20 anos? É difícil prever, mas as projeções futuras foram colocadas aqui neste quadro e só serão reveladas em 2043. Bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil definem novas taxas de juros. AgriShow é palco de grandes inovações, mas também das mulheres do agro, em busca de conhecimento, relacionamento e bons negócios. E você vai ver ainda como foi o lançamento do livro Inteirou os Quatro, da coleção Versinhos de Caipira, do jornalista, mestre, amigo e especialista em cachaça, Sidney Maskell. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no nosso Jornal Terra Viva. Expo Zebu 2023. A gente vai direto para lá com o mestre Otávio Sesc Júnior, que já está por aqui. Tavinho, boa noite. Fala para a gente dessa quarta-feira. Boa noite, Márcio Campos. Uma quarta-feira, assim, bastante tranquila em relação a público, mas muito agitada, como sempre, em relação a acontecimentos. E como disse a Renata Afonso aí no briefing de uma reportagem que a gente vai rodar, a preocupação com o futuro e como vai ser a pecuária no futuro é o grande destaque, envolvendo aí meio ambiente, sanidade, alimentação, genética e cuidados de sanidade também. Todos esses itens são importantes e discutidos em vários encontros aqui. Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista importante com o Juan Lebron, que é responsável pelo Departamento Internacional e de Marketing aqui da ABCZ e que vai falar um pouquinho sobre isso. A preocupação realmente é com o futuro, como fazer uma pecuária sustentável, produzindo mais, com mais qualidade e usando todas as ferramentas que nós temos. Com o avanço da tecnologia, o futuro da pecuária está em aberto e é foco de debates, como eu disse aqui na Expo Zebu. Empresas ligadas ao setor foram convidadas para escrever o que pensam sobre questões de genética, nutrição, equipamentos e sanidade. Como será o futuro da pecuária? Como será a pecuária daqui a 20 anos? É isso que este grupo quer descobrir. Pecuaristas e profissionais de empresas ligadas ao agro foram convidados a colocar no papel o que pensam sobre o futuro do setor em questões como genética, nutrição, equipamentos e sanidade. Eu imagino cada vez mais a influência estratégica do Brasil, desse trabalho genuinamente brasileiro, que é o melhoramento genético feito no zebu em todas as suas raças. Eu imagino ela cada vez mais com influência no planeta. A iniciativa faz parte das comemorações dos 20 anos do Brazilian Cattle, projeto que facilita a abertura de mercados para a pecuária brasileira. Melhoramos a imagem do agronegócio lá fora. Então, trabalhamos muito na projeção da genética zebuína em todo o mundo. As respostas colocadas no papel estão aqui, guardadas neste quadro, que agora faz parte da decoração da sede do Brazilian Cattle no Parque da Expo Zebu. Vai funcionar como uma cápsula do tempo. As respostas vão ficar aqui por 20 anos. Só serão reveladas em 2043. Então a ideia é realmente usar isso como uma ferramenta, uma provocação no sentido de como será essa pecuária e como foi, se a gente realmente estava no caminho certo ou a gente desviou muito. E eu vou conversar com o Juan Lebron, que é superintendente de marketing e do Departamento Internacional da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Juan, boa noite. Boa noite, um prazer. Bom revê-lo e saber que você está de volta à ABCZ. Da mesma forma, Davi, um prazer estar de volta na ABCZ. Bom, vamos começar por aqui. Está na sua área e a gente viu na reportagem. Qual é o futuro da pecuária? Uma pergunta ampla, né? Sim, mas você tem que resumir. O futuro da pecuária, com certeza, passa pelo respeito ao meio ambiente, à questão social e aí vem como conseguir, né? Encurtamento de ciclo, genética e melhoria de pastagens.
Agora, a ciência e a pesquisa estão trabalhando muito em todos esses setores e até em alguns que você não citou. Os pecuaristas, como é que eles têm recebido isso e como é que eles têm visto o futuro da pecuária com toda essa evolução e velocidade? Olha, tem visto surpreendentemente bem, porque é uma exigência do negócio. Você hoje, para permanecer na pecuária, com eficiência, claro, com bom resultado, você tem que estar pronto, preparado, acompanhar essa evolução, seja em termos de tecnologia, seja em termos de gestão. Então, eu diria o seguinte, a nova geração de pecuaristas, ela está chegando no momento muito preparada para esses novos desafios. Então, tudo se transforma, inclusive os gestores. Então, estamos nesse processo. De 0 a 10, dando 0 para 25 anos atrás e dando 10 para daqui a 25, em que estágio você acha que a gente está? Que nota você daria? Olha, é interessante, né? Eu acho que nós sempre tivemos 10, sabia? Porque se você vamos pegar uma coisa simples, a braquiária. O que era o Brasil antes da braquiária? Então vamos dar 10 para a braquiária. Mas, tá certo, né? Então ela mudou, revolucionou a pecuária brasileira. Agora, a braquiária hoje é uma situação já superada, é um fato. Então, hoje temos que dar 10 para quem produz nessa braquiária com respeito ao meio ambiente e às questões sociais. Então, cada momento tem o 10 que merece. E o pecuarista está fazendo por onde? É um bom aluno. Você sabe que num caso recente aí, que foi politicamente complicado, da invasão de uma unidade da Embrapa lá no semiárido do Nordeste, eu até citei. Se você anda pelo interior do Nordeste brasileiro e vê pastos verdes naquele semiárido, com o gado pastando lá, seja para leite ou seja para corte, é a braquiária. Não tem a menor dúvida, é a braquiária, mas aí tem um fator interessante, a braquiária, sem a genética melhorada, que é o animal que transforma, processa aquela braquiária em carne, não adiantaria nada. E por sua vez, a genética sem a braquiária também não. Então, a pecuária é uma atividade que tem inúmeras variáveis na equação. E quem conseguir acertar o maior número de variáveis em harmonia, vai conseguir um melhor resultado. É assim que funciona a equação da pecuária. Tem que andar tudo junto. Vem cá, nós tivemos aí na segunda-feira, se eu não me engano, um seminário importante, uma discussão importante sobre a questão da sustentabilidade. Como é que você viu o resultado desse seminário, dessa reunião? Olha, foi extremamente positivo, vou te dizer por quê. Essa reunião tinha dia para começar, hora para começar e hora para terminar. Mas, na verdade, essa reunião marcou o início de uma agenda de trabalho, de posicionamento estratégico que a BCZ enxerga para a próxima gestão, com toda certeza, que é a do Gabriel e sua diretoria, mas que ela enxerga como líder que deve ser nessa classe na questão de meio ambiente. E é muito curioso, porque o produto, carne ou leite, ele, por incrível que pareça, ele deixou de ser protagonista. Não que não seja importante, mas ele já comprovou sua qualidade, já está em 160 países, já conseguimos. Agora, o importante é sob que condições esse produto foi elaborado. Então, eu tenho brincado muito com o pessoal, uma brincadeira. Ninguém vai numa revenda de carros hoje, entra e pergunta, esse carro tem airbag? Isso é um fato. Você pergunta se é elétrico ou híbrido. Então, já passou. Então, nós estamos... Ninguém pergunta, mas a carne brasileira é boa? É boa, é ótima, está provado. Agora, vamos provar o sistema de produção. Para a gente terminar, e o Brazilian Cattle, o setor de relações internacionais da BCZ, que você também está junto. Nós tivemos aí esse ano mais de 500 visitantes internacionais. É impressionante o que as centrais de genética, enfim, todos os departamentos, todos os setores presentes na feira estão fazendo com relação a lançar a pecuária brasileira cada vez mais para fora. Isso é um fato. É um fato. Vou atualizar teu número em primeira mão. 616... Você vai me corrigir? Vou te ajudar. 616 estrangeiros nesse momento, hoje à tarde, e ainda temos dias de feira pela frente. Que bom. 30 países diferentes, e isso não tem aval melhor
para o teu trabalho que aquele que é atestado lá fora. Alguém que vem e diz, teu trabalho foi bem feito e eu quero usufruir dele. Então, estamos muito satisfeitos. O João me passou na segunda-feira mais de 500, aí você já está passando 630. Que bom ver esse número maior ainda. Maior ainda e deve ficar maior ainda. Nossa previsão é em torno de 700. Ok, Juan Lebron, Departamento Internacional e também de Marketing da BCZ, nessa nova diretoria do Gabriel. Voltando aqui, com muita alegria ter você aí no time, tá bom? Muito obrigado. Da mesma forma, sempre é bom estar com vocês, né? Ok, Juan. É isso, Márcio Campos. Por enquanto é isso, mas daqui a pouquinho tem leilão com transmissão do Terra Viva e os nossos telespectadores vão acompanhar na nossa transmissão. Eu volto amanhã com Dia a Dia Rural, 11 da manhã. Com você, Márcio. Valeu, Tavinho. Um abraço. Bom descanso. Gente, olha, vamos direto aqui para o Silmar César Miller, porque hoje foi dia de decisão importante, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Silmar, conta para a gente sobre a taxa de juros nos dois países. Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite também aos nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, olha, confirmado aquilo que já se esperava. O Banco Central americano aumentou efetivamente a taxa básica de juros deles lá em 0,25%. A taxa passa para uma faixa entre eles. Tem uma oscilação lá entre uma faixa de 5,0 a 5,25. Essa é a nova referência da taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é extremamente elevada para um país desenvolvido. Fazia muito tempo que isso não acontecia, mas o que se notou hoje, e pelas declarações do próprio presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, essa é o último aumento previsto, pelo menos por curto prazo, da taxa básica de juros americana, porque aparentemente a inflação agora passa a ser um pouco mais controlada, então possivelmente não vai haver necessidade de novos aumentos, que tem sido constante nos últimos meses, como nunca tinha acontecido no passado recente. Tanto, possivelmente, um encerramento do aumento de taxa, a menos, é claro, que a inflação volte a disparar nos Estados Unidos, que o objetivo desse aumento dos juros é justamente conter a taxa de inflação. E aqui no Brasil, a gente acaba de saber agora que o Banco Central, aqui o nosso Copom, o Comitê de Política Monetária, manteve, e isso era plenamente esperado, a atual taxa básica de 13,75%, apesar de todas as críticas, inclusive do presidente Lula, contra essa taxa, que é extremamente elevada, é verdade, mas que se justifica pelo fato de que a inflação não deu trégua ainda. Pelo contrário, os analistas ouvidos pelo Banco Central naquele boletim Focus, todas as segundas-feiras, estão apontando aqui, inclusive, um recrudescimento da taxa inflacionária. Mas a expectativa é que o Copom, aqui, a partir da sua próxima reunião, agora em junho, 45 dias a partir de hoje, efetivamente comece a rebaixar a taxa básica de juros brasileira para um patamar um pouco mais civilizado. Tendência é que chegar até o final do ano, essa é a expectativa, em 12,5%. Dos 13,75 agora para 12,50. Ainda é alta, uma taxa extremamente elevada, mas dificilmente vai ser menos do que isso até o final desse ano. No ano que vem, sim, dependendo do andamento das contas públicas aqui, a tendência é realmente de um rebaixamento bem mais significativo em relação ao que se espera para esse ano, Márcio. Muito bem, os mercados, Silmar? Olha, mais um dia ruim para os mercados globais hoje, refletindo exatamente aumento de juros nos Estados Unidos, perspectiva recessiva ainda na economia, não só nos países ocidentais, mas também na China. Alguns indicadores vindos da China no dia de ontem não foram muito bem recebidos pelo mercado, e o resultado é esse que a gente vai ver a partir de agora. O petróleo voltou a desabar no mercado internacional hoje. Ontem, a gente lembra que caiu 5%. Hoje, quase tanto esse mesmo patamar, menos 4,4%. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso, fechou abaixo dos $72 o barril. Então, um tombo, efetivamente, do petróleo em 2 dias, uma queda de mais de 9% em apenas dois pregões na Bolsa de Londres, onde se negocia o petróleo tipo Brent, que é exatamente esse aí, que é a referência para o nosso. Bom, e a decisão do Banco Central americano, não só pelo aumento dos juros, mas pela sinalização de que esse é possivelmente o último aumento desse ano, acabou provocando aqui no final do dia uma queda na cotação do câmbio. O dólar desabou no final do dia, caiu 1,1%, acompanhou o próprio mercado internacional. O dólar index, por exemplo, que é a referência para o mercado de câmbio internacional, entre moedas fortes, também caiu bastante, 0,6%. Ou seja, a tendência era de um aumento, pela perspectiva de aumento dos juros, mas com a sinalização de que esse aumento não deve continuar,
o dólar acabou voltando a cair, queda bastante significativa, portanto, aqui no nosso mercado de câmbio, 1,1% abaixo de R$ 5,00, 4,99 foi o fechamento do dia. Bom, o mercado de commodities agrícolas acompanhou o comportamento tanto do petróleo quanto do mercado financeiro, especialmente do câmbio, e fechou com um comportamento misto hoje. Tivemos queda nos preços do algodão, puxado pelo petróleo principalmente, queda de 2%, café arábica também caiu 0,7%, suco laranja foi outro que caiu hoje 0,5%, mas o mercado de grãos teve um comportamento oposto, deu uma virada no final do dia, puxado especialmente pelo trigo, Márcio. O trigo disparou hoje no mercado internacional, na Bolsa de Chicago com alta de 5%, isso não é muito comum, refletindo novas incertezas sobre a renovação ou não daquele acordo que permita a continuidade das exportações de grãos da Ucrânia, particularmente o trigo. A Rússia está se mostrando tanto pouco receptiva a um novo acordo, o atual acordo termina agora em 15 dias, portanto, se vai ser renovado ou não, é um novo ponto de interrogação. E isso gerou incertezas aqui no mercado do trigo e foi a grande causa hoje do salto nos preços do cereal em 5 pontos percentuais na Bolsa de Chicago. A soja e o milho acabaram pegando carona, a soja subiu 0,5%, milho 1,5% e até o arroz subiu na Bolsa de Chicago em torno de 0,3%. Portanto, novas incertezas sobre os destinos das exportações da Ucrânia, isso gera realmente um novo grande ponto de interrogação no mercado de grãos. Para finalizar, Márcio, açúcar subiu um pouquinho, 0,1% hoje, nada muito importante, e o boi gordo ensaiou uma retomada aqui no mercado futuro da B3, subindo 0,6% no contrato de junho, mas lá no interior mesmo, onde a coisa funciona, os preços do boi seguem bastante pressionados, esperando que a China efetivamente reabra suas portas com todo o vigor que a gente aguardaria. Não é o que está acontecendo no momento, infelizmente. Obrigado, Silmar. Até amanhã. Até amanhã, Márcio. Valeu. A seguir, a produção de energia limpa está no foco das discussões sobre sustentabilidade. Você vai ver também as mulheres do agro, que ganham cada vez mais espaço na programação e destaque nos estandes da AgriShow. Depois do intervalo, até já. Vamos direto para a AgriShow. Quem está lá com a gente mais uma vez é a Regina Dourado e mostra para a gente um motor apresentado aos produtores que promete facilitar a geração de energia nas propriedades. Regina. E por aqui, na AgriShow 2023, a gente encontra diversas soluções e uma delas é voltada aí para gerar mais energia por muito mais tempo nas propriedades. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Gustavo, da Volvo Penta, que vai trazer mais detalhes para a gente de que forma esse motor aí contribui com o dia a dia do produtor rural. Gustavo, o que a gente pode destacar em relação às características desse motor que vocês estão apresentando aqui na feira, que promete mais durabilidade, mais sustentabilidade? Esse motor é um motor da Volvo Penta para geração de energia e ele tem como característica a economia de combustível, ser um motor ecológico, o nível de emissões dele é muito acima do exigido por legislação e ele tem uma densidade de potência que ele consegue entregar o mesmo tanto de potência com um volume menor. Então isso facilita muito na instalação e no espaço físico que você precisa para botar esse grupo gerador. E por todas as características ele tem uma durabilidade acima da média. Com isso você consegue deixar ele gerando energia por muito mais tempo. E isso faz a conta total da operação ser muito mais vantajosa. Certo, então a gente pode falar que o fato dele ter aí uma maior durabilidade também traz um custo-benefício muito maior para o produtor? Valoriza a questão financeira para o bolso dele? Exatamente. Por ele ter essa durabilidade maior, a gente consegue estender o intervalo de manutenção. Troca de óleo, troca de filtro, estendido em relação ao normal. Isso ajuda financeiramente a pessoa que está rodando esse motor e também facilita o custo da operação completa dele. Certo, Gustavo. E para quem está em casa entender a gente, esse motor ele pode ser aplicado em diversas propriedades, tem propriedades específicas para geração de energia. Como que você destacaria isso? Exato. Esse motor ele é um motor de 550 kVA, que a gente chama nesse mercado. Ele é um motor de grande porte, ele consegue gerar energia para grandes negócios, para mercados, hotéis, hospitais. Então ele tem várias aplicações que conseguem suprir a demanda de energia do empreendimento quando você tem uma oscilação da energia elétrica fornecida pela cidade. Certo, Gustavo. E agora falando um pouquinho também em relação à sustentabilidade. De que forma esse motor, e agora eu falo com o Gabriel, de que forma que esse motor também entrega mais sustentabilidade, que é uma questão também, uma pauta do agro, trazer na questão do meio ambiente, da sustentabilidade, de que forma a gente consegue pensar nisso também?
Claro. Bom, no DNA da Volvo Penta, a questão de sustentabilidade, segurança, é algo que a gente já tem na nossa pauta, tem no nosso DNA e hoje muito salientado pela agenda ESG, né? O motor, no caso, o próprio fato dele consumir menos já tem o teu impacto reduzido. Nós, em todos os eventos, associações, tudo que envolva decisões aí de associações, a gente procura, sem dúvida, defender e levantar o padrão cada vez mais restrito para emissões, tá? Então, ao optar por esse motor, ao você ter isso na tua fazenda, enfim, na tua necessidade de geração de energia, o que é esperado? Como o Gustavo comentou, confiabilidade. Naquele momento chave que você precisa que o motor parta e que o gerador comece a operar e entregue a energia para a tua operação, ter aquela certeza mesmo, não ter a surpresa de, poxa, e agora? O que acontece, né? Isso com os custos reduzidos, intervalos de manutenção mais longos, também, e naturalmente com uma redução aí do impacto de carbono protegendo a natureza. Certo, e essa é uma das soluções que vocês estão apresentando aqui na AgriShow 2023. E como vocês estão sentindo aí a aceitação do produtor, do público, em relação a essa novidade? Tá bem. Para operações intensas, né, que você de fato usa o motor e tal, nós já estamos com praticamente 10 mil unidades desse D13 e outros semelhantes no Brasil. A gente já vem numa jornada aí dos últimos 5, 6 anos desenvolvendo essa linha, tá? Então, para todas as aplicações onde a gente de fato tem o uso intenso, muito boa aceitação, tá? Principalmente quando você está em regiões remotas, que você não pode depender do grid, né, do sistema integrado de energia, o sistema nacional integrado, você não pode depender dele, de fato muito boa aceitação, tá? Então, principalmente situações onde você precisa do motor, abusa um pouco, né, porque ele de fato oferece essa robustez em regiões remotas, que você tem que contar aquele motor partindo na hora certa quando você precisa. Perfeito, Gabriel. Quero agradecer demais as suas informações compartilhadas aqui com a gente. Também agradecer o Gustavo. E essas são as novidades aqui da AgriShow 2023. É claro que a gente segue acompanhando para trazer mais inovação, mais tecnologia, custo-benefício e sustentabilidade para vocês. Legal, Regina. Obrigado. A gente tem mostrado aqui também no JTV que a AgriShow apresenta soluções para todas as culturas. A Regina tem falado disso para a gente, né? O IAC, por exemplo, Instituto Agronômico de Campinas, apresenta no estande dele, na maior feira agrícola da América Latina, uma super novidade para quem gosta de feijão preto. Para quem gosta de produzir, processar ou consumir feijão preto, o Instituto Agronômico IAC de Campinas traz uma novidade que enche os olhos de produtores e dá água na boca de consumidores. É a nova cultivar de feijão preto IAC 2358 Unamax, que foi lançada aqui na AgriShow. O IAC estará até a próxima sexta-feira no estande da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Vamos entender agora o que traz de novo essa nova cultivar. Nesse AgriShow 2023, nós estamos com parte do nosso portfólio de feijão IAC. Aqui nós estamos com 10 cultivares de feijão, tanto do grupo carioca como do grupo preto, como dos grupos especiais, aqueles diferentes de carioca e preto, que são os rajados, os brancos, os vermelhos, que também tem um grande mercado no Brasil para nichos de mercado e alto valor agregado, tá? E nesse ano de 2023, nós estamos com o nosso lançamento de feijão, que é o feijão IAC 2358 Unamax. Esse feijão recebeu esse nome porque ele é lançado no ano de 2023 e é a 58ª cultivar do Instituto Agronômico. Una, porque é um material de coloração escura, e Max, porque ele é altamente produtivo e com isso vai trazer grande lucratividade e produtividade para o agricultor. Que aqui é a principal feira agro do país e por isso estamos dentro da nossa casa do Instituto Agronômico em São Paulo. E esse material foi bastante testado aqui no estado de São Paulo, bem como também em outros estados, como Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, porque o feijão tem uma grande e ampla área de adaptação e de cultivo no Brasil, uma importância social e também econômica. E nada mais justo do que lançar aqui no AgriShow esse feijão novo do Instituto Agronômico, a 58ª cultivar de feijão do Programa de Melhoramento do IAC, que começou lá em 1932. Desde 1932 nós trabalhamos junto ao melhoramento genético do feijoeiro e introduzimos várias características desejáveis à cultura do feijão, desde aumento de produtividade, resistência às principais doenças,
uso adequado dos insumos aplicados à lavoura, com aproveitamento melhor de adubo, de água, tolerância a alta temperatura, tá? Bem como qualidades tecnológicas, como tem que cozinhar mais rápido, não pode ficar muito tempo na panela, ele tem que dar um entumecimento ou rendimento de panela adequado para a dona de casa ficar satisfeito, tem que ter um caldo saboroso, tem que ter uma casca fina para não prender na boca, tem que ter odor satisfatório. Tudo isso nós trabalhamos dentro do programa de melhoramento genético feijoeiro. E cada cultivar que nós lançamos no mercado, ele agrega um atributo a mais para esse setor tão exigente que é o setor ou a cadeia produtiva do feijão. Tudo isso resultado da pesquisa. Parabéns a todos os pesquisadores do IAC. Olha, a AgriShow também não é palco apenas das grandes novidades em tecnologia, né? As mulheres do agro ganham cada vez mais espaço na programação e destaque nos estandes. Nesta quarta-feira, o dia foi intenso. A Lília Munhoz e o Paulo Watanabe contam pra gente por quê. Um espaço todo dedicado às gestoras, líderes, tomadoras de decisão. O AgriShow para elas começou em formato digital e ganhou tanta força que, pelo segundo ano consecutivo de feira presencial, é muito mais que um ponto de encontro. Bom, elas se sentem parte do todo, né? Com um espaço para elas decorado e feito para elas no tom rosa. E muito mais do que isso, porque a mulher ela precisa aprender, ela precisa de informação, ela precisa de inspiração e tudo isso a gente tem aqui, trazendo novas tecnologias com apoiadores, trazendo um circuito de talks todos os dias. Eu também entrevisto essas mulheres dentro do Instagram da feira, então tem muita informação, networking, coisa boa, tudo feito para nós aqui na AgriShow, para inspirar e também para valorizar a presença feminina dentro do agronegócio. E além do espaço oficial AgriShow para elas, os expositores atraem as mulheres do agro com programações especiais nos estandes, programações essas que começaram a ser organizadas bem antes de começar a feira nas redes sociais. E aqui elas buscam relacionamento, conhecimento e bons negócios. Eu acho que esse momento da AgriShow é uma busca por tecnologia, por capacitação, por gestão na propriedade agrícola. Elas querem saber o que tem de novidade, qual que é a inovação que está trazendo para o campo. Fazer network, né? Conhecer outros fornecedores, outras indústrias, outras empresas. Então você vê mulheres mais conectadas. Você vê que é uma evolução. Elas vinham conhecendo a feira, um pouco acanhadas. Agora não, ela chega, que máquina é essa, qual que é esse equipamento, para que serve, o que está fazendo. Ela está muito mais conectada e muito mais em busca de conhecimento. Esse é o novo perfil da mulher do campo. Norma Gato é produtora de grãos e pecuarista em Mato Grosso e veio à AgriShow para conhecer as novas tecnologias. Maravilhoso encontrar todas vocês, mas a gente vem em busca de conhecimento, de novas tecnologias, né? Ver o que se encaixa dentro de cada propriedade, para ver o que a gente vai comprar, quais são as necessidades que se encaixam tudo aqui. Marisa é produtora de café em Minas Gerais e conta o que veio buscar na AgriShow. Eu vim buscar na AgriShow tecnologia, inovação, relacionamento, encontrar com as pessoas, construir novos negócios. Então, que a AgriShow é o nosso ponto de encontro para gerar todo esse tipo de negócio e estar com essas mulheres aqui como nós estamos hoje e construindo novos relacionamentos. As mulheres transformando o agronegócio. Essa é a realidade de muitos grupos presentes aqui, como a Rede Uma, União das Mulheres do Agro, que comemora o aniversário de 3 anos na AgriShow. Eu vejo que a mulher ela tem sempre buscado se capacitar, aperfeiçoar, evoluir os resultados dentro do seu negócio, independente se seja antes ou depois da porteira. E esse lugar aqui, como é um lugar de tecnologia, de inovação, onde as maiores novidades no agro estão concentradas aqui, é um ponto ideal para a gente estar buscando esse conhecimento. Nosso projeto vem crescendo a passos largos. A gente buscava aí há 3 anos atrás o nosso espaço, né? A busca por as mesmas oportunidades e espaço. Hoje a gente volta aqui 3 anos após para falar então desse espaço, da nossa atuação, como a mulher está transformando o agro no Brasil.
Cada vez maior a presença mesmo. Gente, a seguir, nós vamos mostrar aqui uma noite de autógrafos no lançamento do livro Inteirou os 4, da coleção Versinhos de Caipira, do nosso colega de trabalho, mas, sobretudo, um grande jornalista, um mestre da nossa área, especialista em cachaça e que comanda o DBO na TV. Sidney Masco, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Gente, olha só, a Casa do Terra Viva, lá na Expo Zebu, em Uberaba, celebrou a cultura sertaneja. E sabe como? Uma noite de autógrafos no lançamento do livro Inteirou os 4, da coleção Versinhos de Caipira, escritos pelo nosso colega de trabalho, grande amigo, jornalista, mestre, especialista em cachaça e apresentador do programa Terra Viva DBO na TV, Sidney Masco. Dá uma olhada só como é que foi. O evento reuniu personalidades do setor para prestigiar mais um lançamento da coleção Versinhos de Caipira durante a Expo Zebu 2023. O livro Inteirou os 4 traz os personagens que escrevem a história do campo, além das prosas que vêm da roça, que foram motivo de inspiração para o companheiro e autor das poesias, Sidney Masco. O sentimento sempre de quase como colocar um novo filho no mundo, né? Porque o livro é quase um filho, é um pedacinho da gente que a gente divide com as outras pessoas, né? Então é uma coisa muito gratificante de poder contar essas histórias, né? Que são histórias vividas, né? Mesmo aquelas que são fantasias, né? E que a gente diz que são verdadeiras. Por exemplo, Saci. O Saci existe sim, viu? Quem nunca viu, procura na moita de bambu que vai ver, né? Mas mesmo essas coisas, elas brotam, elas estão no coração da gente, elas fazem parte da nossa cultura, da nossa vida, né? E sempre é uma alegria muito grande poder dividir isso com as pessoas. Quando você faz um livro, você está dividindo uma parte da sua vida, uma parte daquilo que você aprendeu, do que você viu ao longo da vida, né? E isso é sempre uma alegria muito grande. A estrutura dos 4 livros basicamente é a mesma, né? São versinhos curtos, né? Cada versinho em si conta uma história, né? Que se esgota em si, né? Tá certo que elas estão dentro de um contexto, o livro é dividido por assuntos, né? Então a estrutura básica é a mesma. Agora, o livro mais recente, né? Eu não digo último porque vai ter o 5º um dia, não sei quando, não é promessa, mas vai ter o 5º, né? Então o 4º, ele é um livro, eu acho que ele é um pouco mais sentimental, um pouquinho mais profundo do que os outros, um pouquinho mais sentimento, coisa minha mesmo, né? E os outros são um pouco mais generalistas, né? No sentido da cultura, do modo de ser, dos amores sertanejos, etc. E toda a cultura caipira, que é extremamente rica, extremamente complexa, né? Então eu diria isso, ele é um pouquinho mais intimista, um pouquinho mais íntimo, um pouco mais sentimental do que os outros. Gosto muito dele. E a gente gosta demais de você, Sidney, grande colega, excelente profissional, exemplo para todos nós, parabéns. Olha, quero fazer um convite para você, bem especial também. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, o canal Terra Viva transmite o leilão Melhor que Encomenda, direto da Expo Zebu, em Uberaba, Minas Gerais. Vão ser ofertados animais da raça Gir Leiteiro, hein? Vale a pena. Grande negócio para se fazer nessa noite. Bom descanso e bom trabalho para quem segue na luta aí. O convite. Continua com a gente.